Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernanda, mais conhecida, né, como Fernandinha. Vocês que estão no terceiro ano, vocês devem se lembrar de mim, né? Mais uma vez eu falando isso. Mas, enfim, hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre segunda lei de Mendel, que está no capítulo 2 do livro de vocês, Biologia Hoje. Então, o que vocês já Oi, tinham gente, eu visto. estou aqui na sala também, eu vou acompanhar a aula da Fernandinha, mas a aula é dela, tá? A aula é dela, eu estou aqui só acompanhando mesmo, vou dar uns pitacos aqui de vez em quando, né? E de vez em quando vocês vão me ver aqui, mas não assusta não, eu não vou falar muito porque a aula não é minha. É isso, gente. Então, vocês já viram a primeira lei de Mendel, né, que é a lei da segregação de um par de fatores, ou seja, os alelos, né, como a gente diz hoje, eles se separam para formar os gametas. Ou seja, aqui nós temos um par de alelos, Vzão, Vzão, está um pouquinho falhado, mas né, dá para ver. E aqui outro Vzinho, Vzinho, e eles se separam, né, no caso é a segregação, e aqui fica um alelo e o outro forma o outro gameta lá com o outro alelo. Mas vai ficar mais claro isso, como que a gente vai formar gameta, porque a gente vai fazer isso muito, pelo menos nessa aula. Ou a lei do monohibridismo, que ele está se referindo a uma característica só. No caso da ervilha ser amarela ou verde, apenas uma característica. Dessa vez, nessa aula, a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel. E este é o experimento que o Mendel fez. Então, ele usou não só uma característica dessa vez, mas duas características, que a ervilha pode ser ou amarela ou verde e lisa ou rugosa. Ao mesmo tempo, ela pode ser lisa e amarela, ou ela pode ser rugosa e verde, mas ela também vai poder ser rugosa e amarela, como a gente vai ver aqui. Então, ele cruzou essas duas ervilhas. E a geração F1 gerou indivíduos, todos os indivíduos foram amarelos e lisos. Então, isso quer dizer que essa geração possuem os genótipos dominantes, por causa que desses dois cruzamentos obteve 100% amarelo e liso. Então, a condição, o fenótipo amarelo e liso é um fenótipo dominante. E depois ele cruzou essa geração F1. Ele cruzou não, né? Elas se autofecundaram. E produziu toda essa proporção aqui, né? 9 para 3 para 3 para 1. Mas, né, já estava difícil, agora piorou só um pouquinho, tá? Mas tudo bem, tá tudo sob controle. A gente vai resolver isso. Então, agora vamos entender como que rolou isso tudo. Então, vamos começar pela geração F1, né? Vamos aos poucos. Olhando aqui para o núcleo da geração F1, um indivíduo diploide, né, com os seus dois pares aqui de cromossomos. E aqui a gente está falando apenas do indivíduo amarelo e liso, né, que eles são dominantes. E aqui a gente vai falar como que formou os gametas. Então, isso daqui é uma meiose, né, porque a gente vê aqui também que tem a metáfase 1, a metáfase 2, e aqui gerou 4 células, né, então vamos lá, que são gametas. Aqui na meiose, aqui aconteceu a duplicação dos cromossomos, né? Aqui é um cromossomo, aqui é outro cromossomo, e aqui nós temos um cromossomo duplicado e outro cromossomo duplicado. Aqui são cromossomos homólogos e aqui embaixo são cromossomos homólogos, como a Ana falou para vocês na aula que ela deu, na segunda aula de genética dela. E aí agora em metáfase 2, né? Aqui separou um para cá e o outro aqui para baixo. E aí na metáfase 2 foi separado isso, né? Então, um gameta ficou com um Vzão, o outro gameta ficou com o outro Vzão, e um gameta ficou com um Rzão, e o outro gameta ficou com o outro Rzão. E a mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Então, vendo mais de perto, ficou um pouquinho embaçada a foto, mas dá para ver, né? O Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, após sofrer a meiose, formou este gameta. Então, um gameta vai ter um V e um R, e o outro gameta vai ter um Vzinho e um Rzinho, que aqui no caso
são as ervilhas amarelas e lisas, aqui no caso são as verdes e rugosas, que é a condição recessiva, né? E aí, o zigoto formado foi esse daqui. Então, juntou esses dois gametas, né, para formar esse zigoto. Um Vzão e um Vzinho, que aqui é um Vzinho, e um Rzão e um Rzinho. Então, essa é a geração F1. Ficou com esse genótipo. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ok? Na geração F2, então, foi o cruzamento daqueles da geração F1, né? Que eu falei, acabei de falar desse genótipo aqui. Então, olha lá, um Vzão, Vzinho, um Rzão, um Rzinho, sofreram metáfase 1, né? E aqui na metáfase 2, um veio para cá, né? Porque aqui eles duplicam seus cromossomos. Aí cada um do lado formou os seus gametas. Então, o gameta vai ter um Vzão, um dos gametas vai ter um Vzão, o outro gameta vai ter um Vzinho, né? Porque quando a gente divide os gametas, quando a gente vai formar os gametas, a gente divide, né, esse material genético no meio. Só para lembrar, na meiose, em humanos, né, a gente tem 46 cromossomos e depois da meiose, a gente fica com 23 cromossomos. A gente divide os nossos cromossomos. Então, ele pode ir ou com o cromossomo que vai ter o alelo Vzão, ou com o cromossomo que vai ter o alelo Vzinho. E aqui embaixo é a mesma coisa. Ou ele vai ter o Rzão, ou ele vai ter o Rzinho, né? Então, aqui são os gametas formados. Um Vzão e um Rzão, né? Um Vzinho e um Rzinho, porque um para um lado, outro para o outro. E o outro aqui é a mesma coisa. Um Vzão, um Rzão, um Vzinho e um Rzinho. Então, na geração F2, que foi o cruzamento da geração F1, que eles têm esses fenótipos, né? Aqui são os gametas, que eu acabei de falar, né? Um para cá, a gente divide ao meio, então um Vzão para cá e um Rzão para cá, um Vzão e um Rzinho, e assim por diante, igual eu falei no slide anterior. E aí faz o cruzamento disso tudo, que é um Vzão, um Rzão, Rzão. Aí formou, por exemplo, a ervilha amarela e lisa, e assim por diante. Até chegar nessa proporção. Oi? Por que na hora de formar gametas, eu não posso ter, por exemplo, um gameta que seja Vzão, Vzinho? Por que eu tenho que ter uma letra de cada? Por causa que cada um vai para um lado mesmo, sabe? Eu não posso ter os dois, porque aqui são dois tipos de genes, aqui são dois cromossomos homólogos. Cada um desses cromossomos tem um gene. E esse alelo aqui, o Vzão e o Vzinho, são dois alelos diferentes. Então, tipo assim, esse gene, ele tem... ele é formado pelo alelo Vzão, no sentido de que o alelo Vzão, esse gene recebe o nome Vzão, tipo assim, e esse gene recebe o nome Vzinho. Então, cada um recebe um desses genes, entendeu? Então, um recebe o Vzão e o outro recebe o Vzinho. E então, aqui é o que a gente fala da segunda lei. Isso também já vem sendo estudado desde a primeira lei, e que também foi estudado pelos meninos lá em meiose. Está sendo disponibilizado agora também uma aula só sobre meiose da Luana. Se você tem dúvida em divisão celular, volta lá em meiose e assiste a aula da Luana, porque vale a pena para você rever esse conteúdo aqui e lembrar por que é que o gene Vzão, ele nunca vai estar junto do gene Vzinho. Porque como eles são um par de alelos, isso acontece na anáfase 1 da meiose, que é a separação dos cromossomos homólogos. Se eles são homólogos, desde a anáfase 1, eu já vou ter a separação deles e vai ficar cada um em uma célula. É por isso que eles não vão estar nunca dentro da mesma célula. Pode ser que esteja, desde que tenha uma anomalia cromossômica, mas a gente não vai estudar anomalia cromossômica aqui. Aqui a gente vai considerar que vai dar tudo certo. Existe outra situação em que possa estar na mesma célula, que eu me lembro agora sem ser anomalia, não.
Mas não é objeto nosso. Aí, por que eu vou ter, então? Eu nunca vou ter o Vzão e o Vzinho dentro da mesma célula. Nem Vzão, Vzinho, nem Vzão, Vzão, nem Vzinho, Vzinho. Eu tenho um dentro de cada gameta. E por que eu posso ter essa combinação tão variada entre Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho? Por que eu tenho essas 4 possibilidades? Porque é aleatório, né? Exatamente. Quando vai formar. Então, a recombinação, que é também chamada a segunda lei de Mendel, ocorre uma recombinação aleatória desses alelos. Entendeu? Então, como o gene Vzão não tem nada a ver com o gene Rzão, são características diferentes, eles se segregam e se combinam de maneiras diferentes. Então, eu tenho que levar em consideração todas as possibilidades. E quais são todas as possibilidades? Essas 4. De eu ter o Vzão e o Rzão dentro da mesma célula. Ou de eu ter o Vzão e o Rzinho. Ou o Vzinho e o Rzão, ou o Vzinho e o Rzinho. Essas são as 4 possibilidades. Né? Por isso que a gente encontra esses gametas. E como eu estou fazendo uma autofecundação, eu encontro esses gametas masculinos e também são os mesmos gametas femininos. Porque, afinal de contas, é a autofecundação do mesmo organismo, tem o mesmo genótipo. Não tem como variar isso daí. Sim, aqui. São os dois genótipos são iguais, por causa que é autofecundação, são o mesmo organismo, né? Então, eles têm o genótipo é igual. Tá bom, obrigada. Então, é isso, gente. Aí aqui ocorreu, né, igual eu estava falando, o cruzamento. Então, foi essa recombinação toda de gameta, cada um aqui é um gameta. Cada um desses aqui é um gameta, aqui embaixo também. Então, esse gameta combinou com esse e deu isso. Esse gameta combinou com esse e deu isso. Eu estava falando que é isso daqui. Mas, então é isso, gente. E aí gerou essa proporção. Ou seja, 9 dessas 16 aqui, ervilhas que deu aqui, por exemplo, 9 delas são lisas. Dá para contar aqui. Né? 9 delas são lisas. E 3 são amarelas e rugosas. 3 são verdes e lisas. E apenas uma que é a condição mais recessiva, que é a ervilha verde e rugosa. Então, resumindo... Volta só um pouquinho lá. Isso. Como a gente está falando de 2 características que seguem a dominância completa, seguem a característica da dominância completa, que é basta a presença de um gene dominante para a expressão da característica dominante. Se você contar aí nos quadradinhos, você vai ver que dos quadradinhos, 9 tem o gene Vzão. Que é dominante sobre o Vzinho, ou seja, 9 vão determinar a expressão da característica amarela. Mentira, não é só 9, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tem o gene Vzão. É por isso que eu acho 12 amarelas. Assim como eu tenho 12 que tem o gene Rzão. Procura aí que você vai ver. 12 que tem o gene Rzão. Agora, quantos que tem o gene Vzão e o gene Rzão ao mesmo tempo? Quantos tem Vzão e Rzão ao mesmo tempo? Ou seja, quantas são amarelas e lisas ao mesmo tempo? 9. 9. Quantas que são amarelas e rugosas ao mesmo tempo? Tem o gene Vzão, mas não tem nenhuma Rzão. Só Rzinho aqui a gente observa. Só Rzinho. E aqui é o contrário, né? A característica lisa, essas aqui são lisas. E porque a característica lisa tem o Rzão. Não. Mas por que elas são verdes? Porque elas têm essa... Não tem nenhum Vzão, só tem Vzinho. Só tem Vzinho. Como segue a dominância completa, eu só tenho o gene Vzinho, ou seja, não tem como ser amarelo. Né? E quando eu não tenho nenhum gene dominante, quando eu não tenho nem Vzão e nem Rzão,
porque eu vou encontrar uma ervilha verde e rugosa. E num Rugosa. universo de 16 possibilidades, só uma delas que é assim. Uhum, Não é isso? exatamente. Então, aqui resumindo, né, desde o começo que eu estava falando, a geração parental, que foi as primeiras ervilhas que ele pegou, era uma amarela completamente dominante, que ela era Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, porque ela era amarela, então ela tem um Vzão, e lisa, então ela tem um Rzão, né? Pelo menos um. E essa condição aqui verde e rugoso é completamente recessivo, né? Igual a gente acabou de ver. Então, fecundando essas duas, gerou a geração F1, né? Com o fenótipo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rzão, 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 Rzinho. E esses indivíduos se autofecundaram e gerou a geração F2, né? Com essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Por que esse indivíduo da F1 ele também pode ser chamado de híbrido? De híbrido, porque ele está condicionado a duas características. Ou seja, ele veio de pais com características uma amarela e uma verde, e uma mistura de amarelo e verde, e uma mistura de liso e rugoso. Então, ele é um híbrido por causa que ele não depende só de uma característica, mas de duas características. Então, ele é híbrido para essas duas características da cor e da rugosidade. A palavra mágica que você falou aí é mistura. Mistura. É mistura. Isso caracteriza um indivíduo híbrido. Híbrido é aquele indivíduo que é resultante de mistura de alguma coisa. E aí os meninos estão acostumados com isso daí naqueles filmes de vampiro com lobisomem. Quando você mistura vampiro com lobisomem, nasce o quê, gente? Nasce um híbrido. Um híbrido. A gente não sabe o que é, mas é uma mistura. É uma mistura. E Mendel usou esse mesmo raciocínio. Né? Antes ele estava trabalhando com indivíduos que eram puros, que era amarelo e liso puro. Como é que ele sabia que ele era puro? Porque ele fez sucessivas autofecundações desses organismos. E aí tudo que ele observava era amarelo e liso, então isso é puro. Quando ele fez várias autofecundações de verde rugoso e só nasceu verde rugoso, ele também determinou que isso era puro. E quando ele misturou isso tudo aí, o que nasceu foi 100% de organismos que eram amarelos e lisos. Mas tinha jeito de ser puro? Não, porque foi uma mistura. Ele mesmo misturou, ele mesmo sabia que ele estava misturando. Né? E nesse caso é porque está estudando duas características ao mesmo tempo. Não é isso? E é híbrido, porque híbrido significa ser misturado, estar misturado. Ele sabia que esse organismo era misturado. Ele mesmo tinha misturado. Ok? Isso mesmo, gente. Então, esse foi o resumo do experimento de Mendel. Então, de uma forma mais teórica, a segunda lei de Mendel, ela é também chamada de lei da recombinação ou lei da segregação independente, que é como tudo que a gente já viu, né? É a recombinação de duas características, elas são recombinadas ao acaso, ou seja, a ervilha ela pode ser lisa e amarela, lisa e verde, rugosa e amarela ou rugosa e verde. Ou seja, duas características são combinadas ao acaso. E por isso são recombinadas, né? Que se fala ao acaso. Ou é a lei da segregação independente. No caso, os fatores, como o Mendel chamava, e alelos, como a gente chama hoje, né? Eles se segregam, eles se separam independentemente quando há a formação dos gametas. Então, para formar os gametas, cada alelo vai para um gameta, né? Igual a gente viu lá na meiose, mais detalhadamente. Aí aqui a gente tem um genótipo heterozigoto, né, que foi da geração F1, então ela pode formar esses possíveis gametas aqui, como a gente já viu. Agora, uma outra maneira de interpretar, né, o experimento de Mendel, que é usando
a primeira lei de Mendel, do monohibridismo, né? Você se lembra? E, se não lembra, pode rever. E regras de probabilidade. Mas é muito simples, não precisa se assustar. Então, aqui eu peguei duas características, as características independentemente, né? Eu não juntei as duas. Então, olhando só para a cor da semente, né? Que aqui é a primeira lei de Mendel. Aí, as características, essa é a F1, igual tá lá na primeira lei de Mendel. Os genótipos podem ser Vzão, Vzinho, e Vzão, Vzinho, e Vzão, Vzinho. Então, eles cruzaram esses genótipos, né? Que eram todas amarelas, dominantes. E aí, aqui eu fiz um quadro para ficar mais didático, né? Então, aqui são os gametas. Um Vzão para cá e um Vzinho para lá, né? E aqui o Vzão e Vzinho. E a gente cruzou isso tudo. Então, aqui deu 1/4 de Vzão, Vzão, 2/4 de Vzão, Vzinho e 1/4 de Vzinho, Vzinho, né? Então, ficou 3/4 amarelas, porque todas elas têm o Vzão, e 1/4 verde, porque o verde é condicionado por esses alelos recessivos, que a gente representa como Vzinho, Vzinho. Isso, né? Na verdade, a gente fala que o verde ele é condicionado pela ausência do gene dominante. A presença do gene dominante determina a expressão da característica amarela, não é isso? E a ausência dele, ou seja, aí eu só vou ter genes recessivos, porque não tem gene dominante, a ausência do gene dominante vai determinar a expressão da característica verde. Assim? Isso, ótimo. E então, aqui para a semente, é praticamente, né, a mesma coisa. Aqui eu separei aqui os gametas, o Rzão ou o Rzinho, o Rzão ou o Rzinho, daqui, né, um Rzão para lá, o Rzinho para cá. E aí eu cruzei, né, o Rzão, Rzão, o Rzão, Rzinho, e aí beleza. Então, ficou 1/4 de Rzão, Rzão, 2/4 de Rzão, Rzinho, e 1/4 de Rzinho, Rzinho. Da mesma forma que a Ana falou aqui em cima, né? A característica rugosa, que aqui a gente está falando de liso e rugoso, né? A característica rugosa, ela é mostrada por esse Rzinho, Rzinho, porque ela não possui o gene dominante, né? Que é o alelo dominante, que é o Rzão. Então, eu fiquei com 3/4 de ervilhas lisas e 1/4 apenas de ervilha rugosa. Eu tô com enzima na cabeça. Enfim. Então, a proporção do genótipo, que é isso aqui, né? Eu quero saber essa proporção aqui. Essa aqui é a proporção do genótipo. Aí, aqui para a característica rugosa e lisa, e aqui para a característica verde e amarela. Então, eu vi lá no meu quadrinho que eu tive 1/4 de Vzão, Vzão, 2/4 de Vzão, Vzinho, 1/4 de Vzinho, Vzinho, e eu coloquei isso aqui. E o outro, né, na outra tabela, eu coloquei isso daqui. E aí, agora a gente vai usar a regra do E, que significa que aquela ervilha, ela vai ser, ao mesmo tempo, amarela e lisa, ou ela vai ser, ao mesmo tempo, amarela e rugosa, ou seja, para eu juntar as duas características que eu coloquei, que eu fiz a interpretação dela separada, e para eu juntar, né, as proporções das duas características, eu tenho que usar essa regra do E, que é basicamente eu multiplicar a proporção que deu das ervilhas, da cor das ervilhas, né, com a proporção que deu da rugosidade das ervilhas. Então, tá aqui, gente, o quadrinho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E aí eu multipliquei a proporção desses genótipos, né? 1/4 vezes 1/4, 1/16. Para fazer multiplicação de fração, a gente multiplica reto, né? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. E aqui a mesma coisa, aqui, ó. O 2 vezes 2, 4. O 4 vezes 4, 16.
e aqui os alelos correspondentes, ó, Vzão, Vzinho e o Rzão, Rzinho. E fiz isso com todas as outras. E aqui a gente teve a proporção, então, dos genótipos dessas ervilhas. Isso, só lembrando, Fernandinha, que os meninos não podem confundir, tá? Isso daí não são gametas. Não são gametas. Isso aí já é o resultado da fecundação que você tinha feito lá em cima. Já está dentro do quadro. As possibilidades do indivíduo. Não pode achar que isso é gameta, porque igual a gente estava discutindo antes, o Vzão e o Vzão não vão estar dentro do mesmo gameta. Sim, exatamente. Isso daqui, essas proporções de genótipo, é as mesmas que estão aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Só tem um, aqui o genótipo. O genótipo são as letrinhas, né? Os alelos. Então, olha aqui, ali, ó, para a gente fazer um teste aqui, ó, olha, 2 em 16 de Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Então, aqui, ó, vai ter 2 de Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, ó. Só 2, entendeu? Isso é para isso, não é os gametas são isso aqui, ó. São essas partes aqui em volta. Isso aqui é a proporção que deu nesse aqui. Aquele quadro é a mesma coisa que esse. Entendeu? É só uma outra forma que o livro apresenta que eu estou apresentando para vocês. Para vocês não se confundirem também. É outra forma de enxergar a mesma coisa. Não pode achar que aquilo é gameta, senão não dá certo, não. Pois é. Pelo amor de Deus. Multiplica reto é assim, gente. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Isso. Numerador com numerador, denominador com denominador. Isso. Não tem nada de inverter. Não. O de cima, o de baixo vezes o de baixo. É simples assim. E é isso, gente. Então, olha, então, vamos lembrar que esses genótipos aqui e essas proporções aqui se referem às mesmas proporções que deram nesses negocinhos aqui desse quadro, nos genótipos desse quadro. É a mesma coisa, tá? Agora vai ficar mais claro que é a proporção do fenótipo. O fenótipo sempre fica mais claro, né? Eu fiz a mesma regra da multiplicação e olha pra você ver, eu usei as proporções que eu achei que eu achei nisso aqui, entendeu? Então, olha só, aqui é para ser amarelo e verde, né? 3/4 foram amarelas e 1/4 foi verde. Então, ó, 3/4 amarelas e 1/4 verde. Aqui, 3/4 foram foi lisa, né? Igual a gente estava vendo, e 1/4 rugosa. E aqui, 3/4 lisa, 1/4 rugosa. Eu só passei para essa tabela. E aí, eu vou multiplicar, porque a regra é do E. Então, qual a probabilidade de uma ervilha ser amarela e lisa ao mesmo tempo? 9/16. O que eu fiz? Eu multipliquei os numeradores, 3 vezes 3, 9, e os denominadores, que é o número que fica embaixo, 4 vezes 4, 16. Então, 9/16 para a enzima, para a ervilha ser amarela e lisa. Que é o que a gente viu, né? 9/16, as ervilhas são amarelas e lisas. Aqui. No final da aula, você vem fazendo a retificação. Onde você ouviu enzima, entenda ervilha. Né? É tipo isso. Meu Deus, eu tô muito enzima hoje, gente. Socorro. Mas, enfim. E para ervilha ser verde e lisa? Eu multipliquei 1 vezes 3, né? 1 vezes 3, 3, 4 vezes 4, 16. A ervilha tem, a probabilidade da ervilha ser verde e lisa é 3/16. E aqui a mesma coisa, né? Senão eu vou ficar repetindo aqui. E este quadro é a mesma coisa desse, só lembrando, é a mesma coisa, tá? Só representando de uma maneira diferente e que o livro de vocês representou para que vocês não se confundam quando vocês olharem lá no livro e falam, ai, o que é isso, né? Então, né, até aqui tá tudo lindo, mas e os exercícios? Então, se vocês não viram o PET 3, né, os exercícios do PET 3, vocês não revisaram ainda e tal, e se vocês forem revisar e tiver dificuldade de associar, eu resolvi colocar 2 dos exercícios aqui
que está bem parecido com todos esses quadros que a gente fez aqui, para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, vamos lá. O exercício 2 do PET. Do PET 3, só lembrar. É uma linhagem pura de uma variedade de ervilhas de sementes lisas, que é o gene dominante, e flores brancas, gene recessivo, foi cruzada com outra linhagem pura de uma variedade de sementes rugosas, que é o gene recessivo, e de flores roxas, gene dominante. Caso os híbridos sejam fecundados, ou seja, caso a geração F1 seja fecundada posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas será a seguinte. Então, vamos fazer a análise. As lisas, as ervilhas de sementes lisas são o gene dominante, concorda? E as rugosas aqui são o gene recessivo. E aí, por convenção, a gente coloca aqui o Rzão, porque a gente sempre coloca a primeira letra da característica recessiva. Então, Rzão para lisa, Rzinho para rugosa, ok? Da mesma forma que as flores brancas é o gene recessivo e flores roxas é o gene dominante. Então, a gente vai usar o B de branco para falar que uma é recessiva e a outra é dominante. Então, a flor branca recessiva, Bzinho, e flor roxa dominante, Bzão. Aí, cruzaram isso, né? Sementes lisas com flores brancas, cruzada com sementes rugosas com flores roxas. Então, vamos lá. Lisa com flor branca, Rzão, Bzinho, cruzado com flor roxa, que é Bzão, e ervilha rugosa, Rzinho. Isso deu a geração F1, certo? Aí aqui eu coloquei os gametas, né? Um Rzão e um Bzão. E aqui um Rzão e um Bzão. Um Bzão e um Rzinho e um Bzão e Rzinho. Cruzando isso, acabou que deu todos os híbridos, né? Com um genótipo igual. Então, eu cruzando fazendo a autofecundação, né? Caso os híbridos sejam fecundados, ou seja, caso essa geração F1 aqui seja fecundada, né? Então, vamos cruzar essa geração F1, que são todas híbridas. Elas, né? Todas têm o mesmo genótipo. Aí, aqui eu coloquei os gametas, né? Que é a mesma coisa. Um R para cá, um B, um Rzão e um Bzinho, e assim por diante. E eu cruzei isso tudo. Olha aqui, ó, um Rzão com Rzão, um Bzão com Bzão. Um Rzão com Rzão e um Bzão com Bzinho. E assim por diante. Beleza, tá cruzado. Né? Caso os híbridos sejam fecundados, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas será a seguinte. Então, rugosa é Rzinho. Então, eu tenho que procurar algum que tenha Rzinho aqui. Esses 4. E flores brancas, que é Bzinho. Então, eu tenho que, como é a condição recessiva, né, eu tenho que procurar um que tem Bzinho, que não apresenta o alelo dominante, que é o Bzão. Então, Rzinho, Bzinho, só tem essa. Então, 1 para 16 é a proporção. 1 para 16 é a proporção dos indivíduos com sementes rugosas e flores brancas que se originaram dos híbridos fecundados dessa geração parental. Tá. Fernandinha, o que eu faço quando eu quero falar que eu fiz a fecundação de animais com o mesmo genótipo? Porque nos vegetais eu posso simplesmente falar isso, que ocorreu uma autofecundação. Isso daí por si só já significa que eu estou fazendo o cruzamento de indivíduo como que eu falo? De células com o mesmo genótipo. Sim. E se eu quisesse falar isso para animais, por exemplo? É mais complicado eu pensar em autofecundação. Quando eu estou falando de um cachorro, por exemplo, é praticamente impossível.
Eu posso usar a mesma estratégia que esse exercício usou. Quer ver? Volta lá no enunciado. No enunciado, ele fala assim: caso os híbridos sejam fecundados. Tá vendo? Ele está falando exatamente isso. Ele está falando que eu estou fazendo o cruzamento entre dois indivíduos com o mesmo genótipo. Só não estava usando o termo autofecundação. Nesse exercício, ele poderia fazer isso ainda, porque ainda estou falando de vegetais. Mas em animais, como eu faço para falar que eu estou fazendo cruzamento entre organismos com o mesmo genótipo? Eu falo exatamente isso. Estou fazendo cruzamento entre híbridos, entre díbridos, entre organismos com o mesmo genótipo. Não tem problema nenhum os organismos diferentes terem o mesmo genótipo. Né? E nem sempre isso vem muito claro no exercício. Quando vem escrito autofecundação, está de graça. Mas aí é só hábito mesmo. Quanto mais exercícios você faz desse tipo, mais você acostuma com a linguagem. Sim, e justamente isso. Eu coloquei exercícios aqui, porque você vê que aqui nos exercícios o que a gente está fazendo é basicamente o que estava na matéria, né? Então, genética é fazer exercício, é igual matemática, entendeu? Tem que praticar, porque não é uma coisa assim conceitual, é uma coisa de prática mesmo. E não é difícil, não é difícil. É muito comum eu ver os alunos assim. Não. Depois que eles entendem exatamente o que eles estão fazendo, o treino fica tão automático. E a última questão, uma última questão que eu coloquei do PET aqui para vocês terem uma ideia, que tem esse quadrinho aqui que geralmente, porque as outras questões estavam pedindo para formar gametas. E vocês sabem como é que formam gametas, né? A gente já explicou várias vezes aqui, então eu acho mais tranquilo. Então, por isso que eu coloquei essas questões aqui que a gente tem que analisar a proporção e tal, que geralmente acaba sendo mais confusa, né? Então vamos lá. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, que duas características que a gente está falando, né? Que tem esse genótipo, casa-se com um homem de olhos claros e míope. Então, olha, o homem é completamente recessivo. Aqui a gente já olha que ele é completamente recessivo, porque ele não tem nenhum alelo dominante. A gente sabe porque o alelo dominante é representado como letra maiúscula, né? Que só tem letra minúscula. Então, a gente já sabe disso. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, tesão e emisão, que no caso igual a mulher que tem olhos escuros e visão normal, né? Ela tem os dois genes dominantes. Calcule a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Então aqui misturou tudo, né? Então, para ficar visível isso, eu acho melhor fazer esse quadradinho aqui. Sabe? Acaba que ele dá trabalho, mas acaba que fica visível e você não erra, não tem erro. Então, vamos cruzar. Então, é essa mulher aqui com olhos escuros e visão normal, com esse genótipo, e o homem com olhos claros e míope, com esse genótipo. Né? Aí, aqui a gente separa os gametas, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, que ficou aqui, ó, Czão, emisão, Czão, emizinho, o Czinho, emisão, e o Czinho Mzinho, recapitulando aqui como que separa os gametas, né? Como que forma os gametas. E aqui é o mesmo, né? Porque só tem Czão e Mzinho, então um de cada. Aí agora a gente cruza isso tudo e beleza. E qual a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal? Olhos claros, então, ele é recessivo, né? Porque a gente viu que olhos escuros que é dominante, então é Czinho, Czinho. Então a gente já procura aqui aonde que tem Czinho, Czinho. Igual aqui eu coloquei, tem esse Czinho, Czinho e esse daqui de Czinho, Czinho. Né? Inicialmente a gente tem que olhar isso. E visão normal. Visão normal é dominante, igual tá escrito aqui, ó. Visão normal é dominante. Então a gente tem que procurar uma emisão. Então tem que ter Czinho, Czinho e pelo menos uma emisão. O único aqui que tem Czinho, Czinho, Czinho e pelo menos uma emisão são esses quatro aqui. Então, olha, aqui tem 16 quadradinhos, né? Aí,
esses daqui são os que eu quero, então a proporção é 4 em 16, né? Aqui, ó, 4 sobre 16. E a gente sempre coloca as respostas simplificadas, né? Para tudo. Em matemática, qualquer disciplina, a gente coloca as respostas simplificadas. Então, simplificando isso, eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número, caso que foi dividido por 4, e então dá 1/4 a resposta final. Aí, Facinho, né? só aproveitando que já está esse exercício aí. Esse segundo indivíduo, que só tem genes recessivos, que é claro e míope, todos os gametas que ele vai formar serão Czinho, Mzinho. Não é isso? Sim. Ele só forma gametas Czinho e Mzinho porque ele só tem genes Czinho e Mzinho para formar os gametas. Então, ele vai formar todos os gametas iguais. Eu preciso representar isso 4 vezes? Não precisa. Eu só fiz Não, tudo bem. É porque, às vezes, os alunos eles vão chegar nesse mesmo raciocínio. Na verdade, como são iguais, eu não preciso representar isso 4 vezes. Eu não preciso fazer um quadro com 16 possibilidades, levando em consideração que os gametas que ele forma são todos iguais. E supondo que eu não tivesse feito isso daí 4 vezes, você consegue enxergar que a resposta seria direta, né? 1/4. Exatamente. Se eu tirar essas 3 linhas, né? Vai ficar só essa linha. E aí já seria automaticamente 1/4. E essa é uma das vantagens de se fazer vários exercícios de genética. A prática, ela leva essa percepção muito rápida. Muito rápido. Esses 4 gametas aqui são todos iguais, eu não preciso representar ele 4 vezes. Vou representar ele uma vez só e logo de cara já achar a minha resposta. Exatamente. Então, puxando um gancho nisso, né? Já que a gente já está no finalzinho, né? Eu vou falar uma coisa sobre essa questão aqui. Que quando a gente já está craque no esquema, sabe? A gente já percebe aqui que nem precisa fazer essa coisa toda aqui. Vocês, eu acho que vocês vão entender isso com certeza. Olha só. Ele está pedindo aqui a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas. Ou seja, rugoso é recessivo. Flor branca também é recessivo. Então, para ser rugoso e de flor branca, a gente já sabe, pela segunda lei de Mendel, que a única probabilidade dessa resposta aqui é 1 sobre 16. Porque a gente sabe que só tem um. Sempre é só um que fica completamente recessivo. Isso, funciona desse jeitinho aí se você estiver fazendo cruzamento de híbrido. De híbrido, exatamente. De híbrido, tá? Exatamente aqui. Falando da segunda lei de Mendel, com toda a dominância completa, bonitinho, sabe? O exercício que for exatamente você perceber, falar assim, não, isso aqui é claramente segunda lei de Mendel, tá acompanhando tudinho. Então, beleza. Você vai no ponto, entendeu? Você tem que perceber isso. Então, isso é exercícios. Porque assim, depois que você pega o jeito, cara, é tudo igual. Não tem jeito. É tudo igual. É tudo igual. Entendeu o que fazer? Entendeu? O resto... Você só aprende a fazer e pronto. E você já vai percebendo, que isso aqui tá falando sobre isso. E só vai, entendeu? Então fica muito mais fácil. Para vocês que vão fazer a prova do Enem, que cai tudo junto e misturado, se vocês tiverem a percepção que aqui tá falando exatamente da segunda lei de Mendel, então vocês já vão saber o que é, não precisa fazer tudo aquilo, entendeu? Depois de muitos exercícios, vocês já vão prestar atenção, ainda mais nessa questão aqui também, vocês já vão perceber também o que está acontecendo, né? E aí, fazendo um link lá com a aula da Marina, que ela deu aquele aplicativo que a gente estava discutindo hoje no grupo, né, que fala sobre os estudos de Mendel, um aplicativo muito didático, assim, para criança mesmo entender o que está fazendo. Né? Não vou falar criança pequenininha, não, mas assim, até uns 12 anos já dá para entender ali o que é que está rolando. Vale a pena dar uma conferida no link, no aplicativo.
Isso aí, gente. Pegaram a dica aí, né? E aqui as bibliografias que eu usei. E obrigada com uma ervilhinha. Uma plantinha completa para vocês. Uma plantinha completa do Mendel à toa. Você sabe quantas ervilhas ele contou para saber quantas eram amarelas e quantas eram verdes? Eu vi na sua aula. Foi muita ervilha. Foi uns 7 mil e tanto, né? 8.001. Nossa. Fala, Imagina você contar ervilha por aí. não à toa. De verdade. Amém. Aqui. Então tá bom. Gente, muito obrigada. Fernandinha, parabéns pela aula. Ficou linda. Ah, obrigada.